Apocalipse. A esperança vence. 11ª parte. Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 11º vídeo-aula sobre o Apocalipse. Hoje estaremos estudando os capítulos 10 e 11 do livro do Apocalipse. O início do 10º capítulo faz parte do módulo anterior, nosso 10º vídeo-aula. Mas por uma questão didática, nós decidimos colocar o 10º capítulo inteiro e o 11º capítulo neste 11º encontro nosso. Por ficar mais fácil, são 2 capítulos curtos que vão nos falar muito sobre a abertura do 7º selo e mais alguns assuntos que a gente coloca ali entre essa abertura do 7º selo e o desenvolvimento da história. Vamos acompanhar juntos. Nós já vimos a apresentação do livro, da primeira parte, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Estamos na terceira parte do livro, que começa no capítulo 4, as visões proféticas. Dentro dessa parte, nós temos 2 ações de Deus. A ação de Deus que liberta o seu povo e a ação de Deus que julga o seu povo. Nós estamos para terminar a ação de Deus que liberta o seu povo. Nós já vimos isso daqui e hoje vamos ver isso daqui, ó. O intervalo de silêncio. Olha lá, ó. Final do capítulo 10, aqui, tá? Nós vamos ver o capítulo 10 e o capítulo 11. Então, nesse primeiro momento, a gente vai olhar aqui, a abertura do 7º selo. Né? E aí, depois, a gente está continuando o livro. Temos vários capítulos que são pequenos, como esse 10º e 11º capítulo. Vamos lá. Comentário ao 10º capítulo. O capítulo 9 terminou falando que muitos não quiseram a conversão oferecida por Deus e por isso podemos até pensar que chegou o fim. Mas o livro é cheio de surpresas. E quando pensamos uma coisa, vai por outro caminho e acontece outra. No capítulo 6, vimos a abertura dos 7 selos, que dão a impressão de que ao final deles tudo estará terminado. Mas, de repente, o 7º selo se divide em 7 trombetas e temos um processo mais longo de libertação. Percebemos que ainda não é o fim. Este capítulo, o capítulo 10, está dividido em 2 partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 7, que é a iminência do castigo final. E a segunda parte, os versículos de 8 a 11, o livrinho doce e amargo, depois que é engolido. Estamos entre o segundo e o terceiro ai, e a história vai longe, pois o fim ainda não chegou, mas está cada vez mais próximo. O alongamento da história pode ser visto como um ato de misericórdia de Deus, que oferece novas oportunidades de mudança, como em Mateus, capítulo 13, 28 a 30. O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Deus é assim, gente. Ele não quer perder ninguém, nenhum de nós. Mas nós temos que fazer a opção. Então ele dá todas as possibilidades de nos aproximarmos dele. Mas isso depende da gente. Agora, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10, a primeira parte, e fazer a explicação. Capítulo 10. A iminência do castigo final. Vi depois outro anjo poderoso descendo do céu, trajava-se como uma nuvem e sobre sua cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo os que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe, já não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus profetas. Agora,
Vamos para a explicação. Capítulo 10, versículo 1. Vi depois outro anjo poderoso descendo do céu, trajava-se como uma nuvem e sobre sua cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo. Outro anjo poderoso quer mostrar a força descomunal deste anjo. Nuvem, uma roupa de nuvem e sobre a cabeça o arco-íris, símbolos da onipotência e graça de Deus. Evoca a aliança de Deus com Noé, lá no Gênesis capítulo 9, versículos de 12 a 17. Versículo 2. E na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Livrinho aberto. Antes estava fechado, mas agora está aberto, ou seja, o seu conteúdo pode ser conhecido. Pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Domínio do mundo através da terra e água, marcando posição firme, como que de ataque, sabe? Um pé mais à frente, outro mais atrás, firme, pronto para falar assim, olha, esse é o meu território, é o meu domínio. Versículo 3. E emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões rebombaram suas vozes. Ao gritar, outra demonstração de força. Versículo 4. Os 7 trovões rebombaram. Eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Guarde em segredo o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Manter em segredo, mas nós não temos nem ideia do que deveria ser escrito. Qualquer coisa que a gente pensar é pura especulação. Versículo 5. E nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá mais tempo. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Com a sua ressurreição, ele vive eternamente junto de Deus. Já não haverá mais tempo. As 6 trombetas anunciaram pragas, dores e destruição. Agora se aproxima a 7ª trombeta. E a última também. Mas falta um pouco de tempo para se realizar. Versículo 7. Pelo contrário, nos dizem que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Se ouvir o 7º anjo, anunciando a 7ª praga. Ou seja, Deus, gente, ele sempre nos dá os seus passos, é tudo progressivo. Nós temos tempo para a nossa conversão. Mistério de Deus estará consumado. É a manifestação de bondade e amor, tá, por parte de Deus em seu julgamento. Ou seja, sempre se falou do julgamento. Quando? Só Deus sabe o tempo. Nem Jesus falou que sabia direito. Então, o que acontece? Agora está chegando o tempo. Está sendo consumado o mistério de Deus. Este anjo tem um arco-íris sobre a cabeça, que significa a paz e a vitória. Essa parte que nós acabamos de ver, ela fez parte do tópico do encontro anterior, do 10º encontro. Agora nós vamos começar a ver esse novo tópico, conforme a gente vai ver logo a seguir aqui. Mais didaticamente, para nós, ficou melhor explicar dessa forma. Nós já vimos essa parte, estamos nas visões proféticas, na ação de Deus que liberta o seu povo. A gente viu essa parte aqui, olha, tá? Agora, tá? O 10 de 1 a 7, que foi isso que acabamos de ver. E agora nós vamos ter um intervalo de silêncio, que não vai falar propriamente das trombetas em si, mas de diversos assuntos, que vai tomar conta do restante do capítulo 10 e todo o capítulo 11. Nessa parte, tá, a gente vai ter o livrinho Doce e Amargo, um livro que é engolido, e depois a gente vai ver a visão das 2 testemunhas. Essas 2 partes aqui, olha, que a gente vai ver agora para concluir essa parte todinha aqui da ação de Deus que liberta o seu povo. E aí a gente já entra na segunda ação, a ação de Deus que julga os opressores do povo. Caminhemos. Vamos fazer uma leitura desses breves versículos para nós olharmos essa questão do livrinho doce, mas que fica amargo. O livrinho doce e amargo. A voz do céu que eu tinha ouvido tornou
então a falar-me, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse, toma-o e devora-o, e ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, vamos explicar estes versículos. Versículo 8. A voz do céu que eu tinha ouvido tornou então a falar-me, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. Hora de agir, não de ficar parado. Você tem que ir lá, pedir o livrinho, pegar o livro. É hora da ação. Versículo 9. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse, toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Toma-o e devora-o. Não basta conhecer, tem que viver. É o mastigar, o ruminar. A ação exige isso da gente. Não pode ser só um fazer. Tem que ser algo que brota de dentro. Por isso, o mastigar, o sentir o gosto daquilo que você está pregando, que você está anunciando. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Alusão a Ezequiel 2:8 até o 3:3. O amor e salvação que provém da palavra é suave, mas se torna amargo ao anunciar a dor, a destruição e a morte a quem não aceita a palavra. Alegria e dor estão juntos no anúncio. Alegria por você fazer a sua parte e por você ver pessoas convertidas. E dor por você ver pessoas negando ou rejeitando a palavra de Deus. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Versículo 11. Disseram então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que continues a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. É necessidade de evangelizar continuamente. O profeta, ele é chamado a continuamente estar nesse processo. Ele não pode parar. Ah, está tudo acontecendo. Continua. É o que acontece aqui. Ele pega o livro, ou seja, ele toma ação, ele toma atitude e ele vai para evangelizar. Aonde? Contra povos, nações, contra todo mundo. Anuncia isso aí. É o lado doce. Mas o viver isso daí, ver a amargura das pessoas que não aceitam, é difícil. Agora a gente vai ver um novo tópico. A gente já viu o livrinho engolido, que é essa parte aqui. Agora nós vamos entrar no capítulo 11, a visão das duas testemunhas, que é muito bonita, para a gente poder entender todo esse processo de Deus que vai libertando e que começa, a partir da libertação do seu povo, o julgamento dos opressores. E aí, olha como que a gente está andando. Já passamos da metade. Vamos agora fazer a leitura dos 13 primeiros versículos deste capítulo 11. Capítulo 11. As duas testemunhas. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-lo, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Eles têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue, de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado.
E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam colocados numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso. Ficam alegres e trocarão presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os, e eles se puseram em pé. Um grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos o contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Vamos agora explicar esses 13 versículos que falam sobre as 2 testemunhas. Versículo 1. Deram-lhe depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Levanta-te e mede. Ação de defesa, de proteção. Ou seja, diante daqueles que estavam atacando, o profeta também faz a proteção. Protege a sua igreja e os seus amigos e irmãos. Templo de Deus, comunidade cristã, povo de Deus, estão protegidos, protegem a igreja. Versículo 2, quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não messas, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Átrio externo do templo, entregue às nações. É o tempo de misericórdia de Deus. Eles podem calcar a cidade, ou seja, pisotear a cidade, ou podem se converter. 42 meses, 3 anos e meio, metade de 7, tempo limitado e imperfeito. Versículo 3, as minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Minhas 2 testemunhas, Moisés e Elias no Antigo Testamento e Pedro e Paulo no Novo Testamento. Então, se estiver se referindo ao Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ao Novo Testamento, Pedro e Paulo. Aqui, no caso, a gente tem um pouquinho dos dois, porque vai falar do rio que vira sangue, é Moisés. Tá? E vai falar de não chover, que é Pedro, que tem a porta, a chave do céu. Então, é do céu que cai a chuva. Vestidas de saco, sinal de penitência. Durante 1260 dias, 3 anos e meio, metade de 7, tempo limitado. Versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor. Versículo 5. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Queira prejudicá-las. Estão sob a proteção de Deus, sobre os justos, sobre aqueles que evangelizam. Quer dizer, se alguém quiser prejudicar, Deus vai sempre proteger essas pessoas. Como? Fisicamente? Não. Mas não permitindo que a alma seja morta. E aí garante a vida eterna. Tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados, mas ressuscitaram. Versículo 6. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Versículo 6, alusão a Pedro ao fechar o céu e a Moisés ao transformar a água em sangue. Novo Testamento e Antigo Testamento. Elas têm o poder. A igreja será uma fortaleza protegida por Deus. Elas têm o poder do quê? De não deixar o mal entrar para matar as pessoas eternamente. A perdição eterna. Versículo 7. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Vence-las-á e as matará. Terminarem seu testemunho. Aí evangelizarão até o fim e sofrerão o martírio. Ou seja, o tempo deles de evangelização. Pedro e Paulo em torno do ano 64 a 67, é difícil precisar, mas entre esse período os 2 foram martirizados. Pedro, segundo a história, numa cruz de ponta cabeça, onde hoje é o Vaticano, e Paulo foi decapitado. Vence-las-á e as matará. Aparente vitória da morte e coloca claramente que crer em Deus não nos livra dos martírios, não nos livra dos problemas,
Então, tem gente que fala, reza que tudo melhora. Quem crê em Deus não tem problema. Não, quem tem Deus tem problema. Só que a gente tem a esperança depois da superação de tudo isso, vivendo a vida eterna junto com Deus. A gente tem muitos problemas de sermos evangelizadores autênticos. Versículo 8. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Cadáveres na praça. Gente, antigamente você não enterrar alguém era você não dar um descanso eterno. E essas pessoas que ficavam penduradas, por exemplo, numa crucificação, serviam de exemplos para os outros e causavam muito medo. Grandes cidades, Sodoma e Egito, qualquer lugar onde a exploração do Império Romano agia com consentimento dos poderosos. Pode ser Jerusalém ou Roma. Inclusive, aqui o Egito não é uma cidade, é um país. Sodoma também é tido como uma cidade. Ou seja, não é algo físico, mas é algo que remonta a qualquer lugar onde a injustiça prospera. Versículo 9. E os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam colocados numa sepultura. Todos os povos, exemplo de como o império age com os que discordam das diretrizes da Pax Romana. Ou seja, se você não tiver obediência cega, você está fora da paz romana, impedindo de que sejam colocados numa sepultura. O não sepultamento é visto como algo horrível. Naquele tempo, eles falavam do submundo. Você morria, você saía do mundo visível para o mundo invisível, o submundo. E quando você não era enterrado, você não tinha esse acesso. Somente com o cristianismo, devagar, é que a questão do céu e da ressurreição foi entrando. Eles eram muitos povos pagãos. E dentro da mentalidade deles, era assim que pensavam. Versículo 10. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, ficam alegres e trocarão presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Habitantes da terra se rejubilam. É a alegria dos opressores em matar os profetas, ou qualquer pessoa que atrapalhem os seus planos. Atrapalhou os planos, mandavam matar, e se rejubilavam com isso. 2 profetas que haviam atormentado com os valores da justiça vindos de Deus e do cristianismo. Versículo 11. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou, e eles se puseram em pé. E um grande medo se apoderou dos que o contemplavam. Versículo 11. Começa a falar da vitória do cristianismo sobre o Império Romano. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus. A ressurreição. Eles que acreditavam que a vida só saía do mundo visível para o submundo, agora começam a perceber algo diferente. A ressurreição, testemunhada pelos companheiros, que morriam felizes, porque sabiam que teriam o céu como eternidade, estar junto de Deus. Grande medo, ao verem que a morte não é o fim e que sangue de Marte é semente de libertação. Ou seja, até então, matando a pessoa, você exterminava aquilo que ela representava. No cristianismo, você matando a pessoa, o profeta, Pedro, Paulo, por exemplo, novas pessoas aderiam à fé. E falavam, nossa, eles têm um sentido da vida. Eles sabem por que nascem, por que vivem e por que morrem. Versículo 12. Ouvi então uma voz do céu que lhes dizia, subi aqui, e subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos o contemplaram. Subi para aqui, no céu, para junto de Deus. E os inimigos ficaram. Como? Através do testemunho das outras pessoas. Aqui, simbolicamente, eles vão subir no céu em uma nuvem, como Jesus. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Os sobreviventes deram glória ao Deus do céu. Esperança de que a humanidade descubra seus erros e redescubra a ação amorosa de Deus. 7.000 é um número perfeito, ou seja, morreram todos aqueles que não se converteram, que não aproveitaram esse tempo que Deus deu a mais para poder mudar de vida. Vamos agora fazer um comentário à 7ª trombeta. Comentário à 7ª trombeta praga.
No capítulo 8, versículo 13, temos: então ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Ela falou 3 ai, 2 já foram, e agora começa o terceiro ai, ao som da 7ª trombeta do 7º selo. A cada praga, o mal era destruído um pouco mais e a igreja fortalecida, seja pela evangelização contínua ou pelo martírio, como o das 2 testemunhas, já que sangue de mártir é semente de libertação e ânimo para o povo. Estamos no final da primeira ação de Deus, da terceira parte do livro, da ação de Deus que liberta o seu povo. Por isso, o grande louvor. No próximo vídeo-aula, começaremos a segunda ação dessa terceira parte. É o julgamento dos opressores. Vejamos o terceiro ai, que está no toque da 7ª trombeta, para encerrarmos esta primeira ação, que é o processo de libertação do povo. A 7ª trombeta. O segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes do céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. O templo de Deus que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Vamos agora explicar esse terceiro e último ai. Versículo 14. O segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai. Terceiro ai. Poderíamos pensar em coisas terríveis, mas o que acontece é o louvor a Deus pela vitória definitiva sobre o mal e o cumprimento das promessas. Olha só, a gente pensa que tudo vai se aniquilar e nós temos um grande louvor. Por quê? Porque Deus começou, terminou essa primeira parte da libertação do povo e já vai começar o julgamento dos opressores. Versículo 15. E o 7º anjo tocou. Houve então vozes fortes no céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Houve então fortes vozes no céu. O céu gritou em grande clamor: a realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A vitória eterna sobre o mal. Versículo 16. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: 24 anciões, representando todos os habitantes do céu. 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Versículo 17. Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Versículo 17. Ação de graças à vitória definitiva sobre o mal. O tempo da promessa passou. Agora é o viver o reino de Deus. É estar no reino de Deus. Versículo 18. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. Nações tinham se enfurecido, aumentando a opressão. Vocês lembram? Cada vez eles estavam mais violentos e sedentos de calar os profetas. Tempo de julgar os mortos. A promessa de Deus de julgar os homens conforme suas ações e dar a cada um a recompensa. Versículo 19. O tempo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande tempestade de granizo. Templo de Deus. Termina a primeira ação de Deus da terceira parte do livro, que fala da libertação do povo, e começa a segunda ação de Deus nessa terceira parte, que é o julgamento. Agora é tempo de graça e paz. Tempo de julgar quem não aceitou a conversão,
aos tantos chamados de Deus. Apareceu no templo a arca da sua aliança, símbolo da presença de Deus junto ao povo durante o êxodo e no momento presente, como que dizendo, Deus caminha conosco. E assim a gente termina esse nosso 11º encontro, onde nós vimos os capítulos 10 e 11. Terminamos, dentro da terceira parte, a primeira ação de Deus, que liberta o seu povo. O povo agora foi libertado. O mal agora está praticamente vencido e começa o julgamento do mal, que ainda não se dá por vencido. Ele vai tentar de todas as formas lutar para não perecer. Caminhemos juntos para o nosso 12º encontro,